Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta. Por um tempo não estive fazendo vídeos, mas voltei. Desculpem a ausência. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar sobre... Alguém já falou, você já ouviu essa frase, você é o que você come? Inclusive existe um livro sobre isso. Isto é mais verdade do que você imagina. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre as proibições bíblicas de alguns alimentos e quais os tipos de alimentos que são proibidos e por que dessas proibições por trás dos mandamentos da Bíblia, da Torá. Eu sou Rebeca Mulo Artilou e este é o canal Vida Plena Estética e Viagem. Bom, como estamos falando a respeito do alimento que comemos, então a Bíblia nos proíbe de alguns alimentos. E os sábios da Kabbalah notaram que a palavra que aparece na Torá como sendo impurificar, por exemplo, se você comer certas carnes ou certos alimentos, você fica impurificado. Os sábios da Kabbalah notaram que esta palavra é muito semelhante à palavra obstruir. Então eles entenderam que, na verdade, esses alimentos que estão contidos nessas leis, eles obstruem o nosso corpo de alguma maneira que nos tornam mais densos, mais rígidos. Então, esta impureza, na verdade, é uma palavra que está conectada à obstrução. Esta obstrução, esta impureza que os sábios falam, não é uma impureza espiritual, e sim uma obstrução física. Naturalmente, os seres humanos têm uma conexão espiritual, porque nós fomos feitos pelo Criador, e nós somos criados para conectar com a espiritualidade. O nosso corpo físico é uma barreira, sim, mas aquilo que comemos torna ainda maior essa barreira. Então, tem pessoas que são mais conectadas do que outras, mesmo comendo carne. Mas tem coisas que fazemos com o nosso corpo que deixa ainda mais denso. As coisas que deixam mais leves, alimentos mais densos, deixam o corpo mais denso. Por exemplo, a carne. A Kabbalah e o judaísmo sempre falaram sobre a carne, por ser uma matéria muito densa. Portanto, uma pessoa que come carne tem menos facilidade, sim, de se conectar com o Criador do que um vegetariano ou um vegano. Ela até consegue, sim, se conectar com um esforço maior, um esforço extra. Quando a pessoa come carne kasher, por exemplo, ela não ingere o sangue, e também aquele animal passou por uma morte mais tranquila, se evita o estresse do animal para que não se coma a carne com um hormônio do estresse. Mas mesmo assim, o corpo fica menos leve do que se não comesse carne. E comendo carne com sangue, fica mais pesado ainda. Então é por isso que existem essas recomendações, né, da Torá. Então, quando se come carne kasher, nós temos um pouco mais de facilidade porque não está ingerindo sangue. Ele não contém tantas toxinas como seria se tivesse ingerindo o sangue do animal. Todos os alimentos contêm algum tipo de toxina, sim, mas eles devem ser preparados de maneira correta. Por exemplo, nossos vegetais devemos tirar as toxinas, aprender como limpar os agrotóxicos, porque também são obstruções que vão acontecer no nosso corpo. E os sábios dizem que essas obstruções, conforme os alimentos que comemos, muito densos, eles obstruem o nosso coração, no sentido emocional e físico. Como o faraó ficou com o coração endurecido para a espiritualidade. Então ficamos com dificuldade de ser... Então, quando estamos com o coração endurecido, ficamos com mais dificuldades de
de sentir a presença de Deus, de enxergar os milagres na nossa vida e na vida material, de sermos mais maleáveis, mais pacientes. Ficamos endurecidos, raivosos, nervosos, e trabalhar essa situação fica mais difícil se não tivermos uma limpeza do nosso corpo físico, na alimentação. Então, a Kabbalah desde sempre comentou que os alimentos errados trazem problemas e trazem endurecimentos, descrenças, e faz-nos ficarmos muito materialistas. Então, se você puder pensar nisso e realmente fazer um processo de limpeza no teu corpo,